Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje nós faremos a correção da última tarefa da meta 2, páginas 182 e 183 da apostila, ok? É uma tarefa bem teórica, basicamente um resumo de todo o assunto que foi trabalhado no capítulo, ok? Nós faremos as devidas correções da seguinte maneira: aonde vocês tinham frases para completar, estou passando a resolução para vocês com a escrita de outra cor, tá? Então, eu vou fazer a leitura da frase para vocês e na sequência ali, vocês perceberão que já estará a frase completa com a resposta, ok? Então, vamos lá. Toda radiciação pode ser escrita como uma potência fracionária, ok? Depois, nós temos 3 exemplos, tá? Nos 2 primeiros aqui, ó, eu tinha que passar da forma de radical para a forma de expoente fracionário, certo? Foi o que eu fiz ali. E aqui também. No terceiro, o contrário, ó, de expoente fracionário para raiz, certo? Depois, nós temos, por meio das propriedades de potenciação, podemos simplificar os cálculos com radicais. Depois, nós temos as propriedades importantíssimas, certo? Primeira propriedade diz o seguinte, que quando você tiver o índice da raiz igual ao expoente do número que está dentro da raiz, perceba que o resultado é o próprio número, né, que estava dentro da raiz. Agora aqui, ó, existe uma propriedade que me permite que eu multiplique tanto o índice como o expoente por um mesmo valor, tá? Porém, eu preciso fazer isso, se eu fizer isso no expoente, eu preciso fazer isso também no índice da raiz, não posso fazer somente em algum dos dois, ok? Se eu fizer nos dois, eu não vou alterar o resultado final, é como se eu estivesse fazendo o processo parecido com fração equivalente, ok? O mesmo vale se eu tiver, por exemplo, um índice e um expoente, em que na hora que eu escreva na forma fracionária, eu verifique que isso se torne uma fração que dê para fazer a simplificação. A simplificação a gente faz dividindo, né, em cima e embaixo, por exemplo, a simplificação de uma fração, em cima e embaixo por um mesmo número. Então, de radical é a mesma coisa. Veja que aqui está sendo dividido por um mesmo número, ó, tá? Agora, deste lado, nós temos propriedades importantíssimas também. Essa daqui diz o seguinte, que quando você tem uma multiplicação dentro da raiz, você pode calcular as raízes separadas, tá? Quando você tem na forma de fração, é como se você tirasse a raiz do número de cima e a raiz do número de baixo. Quando você tem uma divisão, também você pode separar. Você pode tirar a raiz do primeiro número, a raiz do segundo e fazer a divisão depois, tá? E aqui é quando você tem raiz de raiz, uma raiz dentro de outra raiz. Para transformar em uma única raiz, basta você multiplicar os índices, ok? E agora, último pedacinho ali, quando não conseguimos calcular a raiz exata de um número, podemos usar a simplificação. Podemos efetuar operações com radicais como adição, subtração, multiplicação e divisão. O método da racionalização é usado para eliminar a raiz dos denominadores das frações, ok? Pessoal, então essa tarefa era bem curtinha, correção super rápida, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, entra lá no portal do Ionica, no souionica.com.br, deixa sua dúvida para mim que eu respondo para você, ok? Pessoal, um grande beijo para vocês e bons estudos!